Boa noite a todos que nos acompanham nessa transmissão ao vivo do Céu Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos, Brasil. E bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos aqueles que nos assistirão posteriormente. Já no capítulo 8, sobre a lei. A lei. Então vamos colocar aqui no Word para a gente iniciar então. Então vou transferir aqui, colocar aqui e vamos ao Word. Então, estudo de hoje, na grande síntese, sobre a lei, né? E a sua voz, que ditou essa obra para Pietro Baldi, em 1932, ela começa dizendo assim: a lei. Eis a ideia central, deixa eu colocar aqui do lado o cursor. Eis a ideia central do universo, o sopro divino que o anima, o sopro divino que anima o universo, governa e movimenta, tal como vossa alma, pequena centelha dessa grande luz, governa vosso corpo. Está dizendo assim que a lei é Deus, que Deus é o grande espírito do universo. Então, está dizendo assim que a lei é Deus, que é a grande alma do universo. Que da mesma forma, nós, seres humanos, temos uma alma, somos um espírito, que animamos esse corpo físico. Por isso ele fez essa comparação, tal como vossa alma, que é pequena centelha da grande luz divina, né? Nós somos centelhas, partes de Deus. Então ele continua dizendo a sua voz: o universo de matéria estelar que vedes é a casca, a manifestação externa, o corpo daquele princípio que reside no âmago, no centro. Então tudo que a gente vê do universo físico é a casca. É a manifestação externa, exterior, daquele princípio, daquela lei de Deus, que reside no âmago, no centro. Vossa ciência, que observa e experimenta, permanece na superfície e procura encontrar esse princípio através de suas manifestações. A nossa ciência busca também esse conhecimento sobre a lei do universo, sobre esse princípio de funcionamento do universo, mas não tem encontrado, tem dificuldades. As poucas verdades particulares que aprendeu, que a nossa ciência aprendeu, são apenas farrapos mal remendados da grande lei. Da grande lei de Deus, a nossa ciência conseguiu só farrapos, só retalhos desorganizados. Não tem como montar a coxa de retalhos. Mas, né, a ciência observa, a ciência do ser humano observa, supõe um princípio secundário, deduz uma hipótese, trabalha sobre essa hipótese, esperando uma confirmação da experiência, esperando que os resultados da experiência venham confirmar essa hipótese, venham confirmar essa possibilidade. E daí conclui uma teoria. Mas a nossa ciência vislumbrou somente pequena ramificação derradeira, última, do conceito central. Nossa ciência conseguiu pouquíssima coisa do conceito central, do princípio central de funcionamento da lei de Deus. Porque este princípio
defenderá com o mistério, até que o homem seja menos malvado, menos propenso a fazer mau uso do saber e se torne mais digno de olhar na face as coisas santas. Por isso que a gente já disse, logo no começo do estudo da obra de Pietro Baldi, que sua voz deixou muito claro que se o cientista quer aprofundar-se no mistério, ele não pode apresentar-se de uma forma inferior, de uma forma de pouca evolução moral. É necessário que o cientista, e todos nós que desejamos conhecer mais do mistério das leis de Deus, nos apresentemos com um sentimento sincero, humilde, com humildade, porque senão nós não abrimos o mistério. O mistério se abre com uma chave chamada amor. É necessário ter essa chave para abrir esses mistérios, né? Em que estávamos vendo a necessidade da evolução moral do pesquisador para que ele, que é ferramenta, que é instrumento de pesquisa, possa adentrar, penetrar na profundeza dos mistérios, que ele tenha que ter um olhar mais digno, que tenha que ser digno de tantas melhorias, de tantos fenômenos, de tanto mistério. Isso, quando ele diz aqui que o mistério, que defenderá com o mistério até que o homem seja menos malvado, é porque senão a criatura humana começa a conhecer da lei de Deus e utilizar de poderes incríveis da lei de Deus sem estar preparado. Então, isso está muito bem protegido, esses poderes, e a criatura só tem acesso com a chave do amor. Tendo a chave do amor, com certeza ele não fará mau uso do conhecimento, do poder adquirido, porque realmente o ser humano tem feito muito mau uso dos poderes conquistados, né? Então é por isso que aparentemente o mistério se faz. Não é tanto que o mistério se faz, é que está ali protegido para que não se faça mau uso. Isso nos faz lembrar quando Cristo disse: graças te dou, meu Pai, por teres ocultado estas coisas aos pseudo-sábios e aos prudentes, e teres as revelado aos humildes, aos pequeninos, porque não farão mau uso. Então isso realmente também para evitar que nós, com esse poder, entremos em queda moral, a pior das quedas. Falo-vos de coisas eternas, vossa voz, a sua voz está dizendo coisas eternas, não passageiras. Falo-vos de coisas eternas e não vos choque essa linguagem para vós anticientífica. Essa linguagem, se mantém fora da psicologia que o vosso atual momento histórico vos proporciona. A sua voz, ela está mostrando, mesmo sem se preocupar com esse atual momento histórico que vivíamos em 1932. Bem, a sua voz continua dizendo: minha ciência não é como a vossa, ciência agnóstica, uma ciência que não consegue concluir, uma ciência que não consegue achar os fundamentos para a demonstração de Deus. A sua voz diz: minha ciência não é como a vossa, ciência agnóstica, impotente para concluir, nem é ciência de um dia. O que sua voz está ditando aqui é ciência eterna, isso vai valer para sempre, não é ciência de um dia. Lembrai-vos de que a verdadeira ciência toca e mergulha nos braços do mistério sagrado, santo e divino.
A verdadeira ciência é religião e prece. Só pode ser verdadeira se também for fé de mártir. Então a ciência é, na verdade, religião e prece. É preciso que nós tenhamos esse conceito, esse conhecimento de que a ciência é religião e prece. Só pode ser verdadeira se também for fé de apóstolo e heroísmo de mártir. A lei de Deus é a grande alma que está no centro do universo. A lei de Deus é Deus. A lei de Deus é Deus. Não centro espacial. Está no centro do universo, mas não centro espacial. Por quê? Porque o universo é infinito. Então, não tem um centro de um universo infinito. Então, a lei é Deus. Deus é a grande alma que está no centro do universo, mas não centro espacial, mas centro de irradiação e de atração. É um centro conceitual, onde está Deus, que faz a irradiação e essa atração de cada um dos seus filhos. Deus nos busca, Deus nos atrai com muita intensidade, com muita frequência, com muito amor. Isso é esse grande amor de Deus. Desse centro, Deus, irradia e atrai, pois Ele é tudo, o princípio e suas manifestações. Eis como Ele, Deus, pode, coisa inconcebível para vós, ser realmente onipresente. Então, Deus é centro do universo, Ele está em todos os lugares, Ele realmente é onipresente. E isso, para nós, é uma dificuldade, entender, compreender que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então ele está dizendo aqui, eis como Ele pode ser realmente onipresente, coisa inconcebível para nós no nível de evolução que temos hoje. É necessário esclarecer esse conceito. Chegou o momento de retomar a ideia de que partimos dos 3 aspectos do universo para aprofundá-la. Então agora é necessário que a gente aprofunde aquela ideia dos 3 aspectos do universo. O aspecto de estrutura do universo, o aspecto do movimento do universo e o aspecto do princípio de funcionamento do universo, ou aspecto físio, dínamo, psiquismo, né? Esses três aspectos correspondem 3 modos de ser do universo: a estrutura ou forma, o movimento ou vir a ser, o princípio ou lei. Podem também denominar-se matéria, energia e espírito. Esses 3 aspectos do universo, nós vimos que a parte de estrutura é matéria, a parte de vir a ser, de transformismo, é energia, e a parte da lei, ou o princípio de funcionamento do universo, é espírito. Ou também, movendo-se no sentido inverso, pensamento, vontade e ação. Do primeiro modo de ser, que é espírito, pensamento, princípio ou lei, deriva o segundo modo de ser, que é energia, vontade ou movimento ou vir a ser. Do segundo deriva o terceiro, que é matéria, ação, estrutura ou forma. Esses 3 modos de ser estão coligados por relações
de derivação recíproca. Esses três modos de ser estão coligados por relações de derivação recíproca. Esses três modos de ser estão coligados, estão interligados. Para tornar mais simples a exposição, reduziremos esses conceitos a símbolos. A ideia pura, o primeiro modo de ser do universo, a que chamaremos espírito, pensamento, lei, que representaremos com a letra alfa. A letra alfa é do alfabeto grego, por isso alfabeto, A, B, C, tá? Então, alfa. Esse princípio, né? Essa parte de lei, condensa-se e materializa-se, revestindo-se com a forma de vontade, concentrando-se em energia, exteriorizando-se no movimento. Segundo modo de ser, que representaremos com a letra beta. Beta, energia. Num terceiro tempo, passamos em virtude de mais profunda materialização ou condensação da energia ou exteriorização ao modo de ser que denominamos matéria, ação, forma, isto é, o mundo de vossa realidade exterior. Representaremos com a letra gama. Parece um G magro, gama. E aqui eu coloquei de forma para a gente poder ver. Aqui, olha, nós vamos tomar emprestado a palavra substância, vamos tomar emprestado para significar matéria, energia e espírito. Então, uma palavra só para significar três estados diferentes, três aspectos diferentes, como estamos vendo até agora. Então, a palavra substância, que está aqui, é emprestada por falta de outra palavra, por pobreza de linguagem, substância, aqui, que não tem nada a ver com a definição de substância na química ou na física. Substância aqui para nós, combinamos já, vai significar os três aspectos: matéria, energia e espírito. Para simplificar a escrita, para simplificar também os gráficos que nós faremos, a matéria nós simbolizaremos pelo símbolo, parece um G magro, com o nome de gama. A energia com o símbolo, parece um B, beta. E o espírito simbolizaremos com, parece um A, alfa, que é o nome da letra grega. Então, aqui vamos continuar estudando substância, que é tudo que existe no universo, matéria, energia e espírito. O universo resulta constituído por uma grande onda que, de alfa, o espírito puro pensamento, a lei, que é Deus, caminha para um devenir, um transformar-se contínuo, movimento feito de energia e vontade, beta, para atingir seu último termo, gama, a matéria, a forma. Então esse é do pensamento, da lei, caminha para beta, depois para gama. Dando a esse símbolo, essa seta, dando a esse sinal, essa seta, o sentido de vai para, então poderemos dizer que alfa vai para beta, olha, alfa vai para beta, beta vai para gama. O espírito, simbolizado aqui pela letra alfa, é o princípio, o ponto de partida dessa onda. Gama, simbolizado aqui, gama, a matéria, que é o ponto de chegada. Então é de
alfa a gama, de espírito a matéria, que é o ponto de chegada no universo físico. Mas compreendereis, qualquer movimento, se ampliado constantemente numa só direção, deslocaria todo o universo em sentido lato, em sentido mais abrangente, em sentido mais geral, não apenas em sentido espacial. Então, se o universo fosse todo de gama para beta e para alfa, sem retorno de alfa para beta e para gama, se não houvesse o retorno, ele deslocaria no sentido mais geral, não apenas espacial, com acúmulos de um lado e vazios de outro lado, proporcionais e definitivos. Isso vai ficar mais claro que nós vamos fazer essa sequência aqui, né? Então, é necessário, para manter o equilíbrio, que a grande onda de ida seja compensada por outra onda equivalente de volta. Vai ficar mais claro mais à frente, tá? Isso também é lógico e se realiza em virtude de uma lei de complementaridade, pela qual cada unidade é a metade de outra unidade mais completa. O movimento que existe no universo não é jamais um deslocamento unilateral, numa direção só. Não. Efetivo e definitivo. Não é. Não é um deslocamento só para um lado, efetivo e definitivo. Não. Mas é a metade de um ciclo que retorna ao ponto de partida, após haver cumprido determinado transformar-se, devenir, uma vibração de ida e volta. Vamos pegar uma coisa simples para compreender. Primeiro, o ciclo da água na Terra. A água evapora pelo calor do Sol e sobe na forma de vapor d'água, que encontra superfícies frias, afastando-se da Terra. Essa água condensa-se, esse vapor d'água condensa-se em água e precipita na forma de chuva. E a chuva cai e é conduzidas pelos rios que estão evaporando, que vai ao mar, que está evaporando, e essa água vai novamente aos vapores que sobem nas alturas e esfriam e descem na forma líquida. Ciclo da água. Se só evaporasse água da Terra, a Terra secaria. Percebe? Se só chovesse, o ciclo da água se deslocaria de forma unilateral. Só chuva, então não teria mais água para chover depois. A umidade do ar cairia e não teria mais água para chover. Então o que existe mesmo nesse ciclo da água é um subir da água na forma de vapor e descer a água na forma líquida. Então não desloca o universo, ele está numa forma cíclica, ele vai e volta, ele vai e volta. Então existe uma compensação. Também no sentido de alfa indo a beta, indo a gama, existe o retorno de gama voltando a beta e voltando a alfa. Senão o universo se desequilibraria, se deslocaria em sentido lato, de forma unilateral, de forma efetiva, de forma definitiva. Então, completa em sua contraparte inversa e complementar, como o caso da chuva, que a água fica nesse ciclo, né? A esse movimento descêntrico que vimos, a expansão e a exteriorização de alfa indo a beta e indo para gama, segue-se então um movimento concêntrico. Esse movimento anterior é de expansão
de exteriorização. Segue-se então um movimento concêntrico inverso, de gama indo para beta e beta indo para alfa. Isso dá equilíbrio, porque retorna a alfa. Partiu de alfa, foi a beta e foi a gama, e gama retorna a beta, que retorna a alfa. Se isso não ocorresse, o universo estaria em desequilíbrio. Ele estaria indo numa direção unilateral. Isso não é possível no universo. No universo nós temos vários ciclos. Ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo da água. Só para comparar. Existe, pois, o movimento inverso, pelo qual a matéria se desmaterializa, desagrega-se e expande-se em forma de energia. A matéria, que é energia condensada, retorna à forma de energia. A matéria expande-se. Vontade, movimento, é um tornar-se que, por meio das experiências de infinitas vidas, reconstrói a consciência ou espírito. Então, o universo está numa desmaterialização, o universo está indo de matéria para energia, nessa desmaterialização, e matéria e energia nós já observamos que são manifestação diferentes da mesma coisa, matéria e energia. Essa substância se manifesta ora como energia, e se ela se adensa mais, se ela se concentra mais, ela se aparenta ser matéria. Então, matéria e energia, manifestações diferentes da mesma coisa. Então, o universo nosso na Terra, o universo físico, está em desagregação da matéria para a energia. Ou seja, o nosso universo físico na Terra está desmaterializando-se. E, consequentemente, a energia está passando para uma nova fase, para conscientização. É profundíssimo isso. Não se preocupem por enquanto. Vamos devagar, que vai ficar mais claro mais à frente. Então, é um desmaterializar-se do universo físico para retornar ao universo espiritual. Então, seria a espiritualização do universo físico. Aqui, o ponto de partida é gama, matéria. É o ponto, e o ponto de chegada é alfa, o espírito. Então, como dissemos, o mundo físico, não só na Terra, mas tudo que é mundo físico, tudo que é mundo material, ele está nesse transformismo por evolução, desde hidrogênio a urânio, passando por essas caixinhas de elementos químicos de número atômico 1 até 92, que é o urânio, que já está urânio bastante complexo, gordo, entre aspas, e ele então se desintegra, voltando a produzir, voltando a liberar a energia que estava ali coagulada, entre aspas, condensada, concentrada ali. Depois, essa energia vai na conscientização até alfa. Assim, a espiral, que antes era aberta, agora se fecha. Então, gama, alfa, desceu a beta, desceu a gama. Gama sobe a beta, que sobe a alfa. E o ciclo se fecha. Retorna. A pulsação de regresso completa o ciclo iniciado pelo de ida. Então, houve um afastamento, houve a ida, agora está acontecendo o regresso. Vamos devagar. Este é o conceito central do funcionamento orgânico do universo. Esse é o ponto nevrálgico. Esse é o ponto central do funcionamento orgânico do universo. A primeira onda refere-se à criação, à origem da matéria. De alfa
descendo a beta e descendo a gama. Primeira onda, essa, refere-se à criação, à origem da matéria, à condensação das nebulosas, à formação dos sistemas planetários, à formação do vosso Sol, das estrelas, à formação do vosso planeta Terra, até a condensação máxima no urânio, com um número atômico 92, em que ele está complexo, bastante instável, e ele ocorre a fissão, a quebra do núcleo, e ele então libera energia. A segunda onda de regresso é a que vos interessa e viveis agora. Refere-se à evolução da matéria. Esse ciclo agora que estamos é o que interessa. Ele é a desmaterialização, é a evolução da matéria até as formas orgânicas, a origem da vida. Com a vida tem-se a conquista de uma consciência cada vez mais ampla, até a visão do absoluto. Veja que a sua voz está aprofundando o conhecimento, vai aprofundar mais, vai nos dar uma visão do absoluto. Veja que isso é maravilhoso. A sua voz vai nos dar essa visão do absoluto. Eu falo com calma para vocês, e eu tenho dificuldade em expressar porque eu já sei as sequências, eu já estudo a obra de Pietro Baldi desde 1975, há mais de 40 anos. Então eu tenho que ter o cuidado de não passar o carro na frente dos bois, mas é difícil. É a fase de regresso da matéria, que por meio da ação da luta, da dor, reencontra o espírito e volta à ideia pura, despojando-se, pouco a pouco, de todas as cascas da forma. Então, a matéria, que é a concentração máxima da substância, voltando à energia e depois conscientizando-se. É um processo complexo, mas é claro e deixa isso muito didático na obra de Pietro Baldi. Vamos com calma, né? Estas simples indicações já esboçam a solução de muitos problemas científicos, como a constituição da matéria. Já nesse início da obra, já resolve vários problemas da ciência, como a própria constituição da matéria. Por exemplo, que a matéria tem núcleo, onde fica o próton e o nêutron, e a eletrosfera, onde giram os elétrons. Então dá para se começar a compreender a constituição da matéria. E também que na matéria não existe nada sólido. A matéria é vórtices, é giros, um girando em torno do outro. Ou como o da possibilidade de, por desagregação, por fissão, extrair dela, da matéria, como de imenso reservatório, extrair a energia. A matéria, como sabemos, é energia coagulada, entre aspas. A matéria é a energia concentrada. E agora estamos observando que é possível extrair da matéria a energia, e que a matéria é um reservatório de energia, e isso vai ser bastante utilizado como fonte de energia, que não seria senão, esse caso da matéria para a energia, que não seria senão a passagem de gama para beta, a desagregação, a desintegração do núcleo, a fissão do núcleo, a fissão nuclear. A energia atômica ou a energia nuclear, que é a energia do núcleo do átomo, que procurais, existe e a encontrareis. Aqui está uma profecia. Sim, uma profecia de sua voz para Pietro Baldi, para nos mostrar que em 1932
já a sua voz afirmava que a energia atômica que procurais existe e a encontrareis. E realmente, em 1932 foi escrita essa obra. E 1945, 13 anos depois, o homem já dominava a energia atômica, infelizmente, com um péssimo mau uso, lançando 2 bombas atômicas no território japonês, uma em Hiroshima e a outra bomba atômica em Nagasaki. Então veja que ele já alertava linhas anteriores, parágrafos anteriores, que o ser humano precisa moralizar-se, precisa ser mais fraterno, precisa ter mais amor para conhecer, para aprofundar-se, para ter mais poderes. E os poderes, para serem adquiridos, tem que ter a chave do amor, para que a criatura faça bom uso desses poderes e não destruições, como nesse episódio das 2 bombas atômicas, e também nessa queda moral daqueles que assim agem em prejuízo do próximo. Estes apontamentos projetam a solução de muitos complexos problemas morais. Nós vamos ver que da matéria nós vamos chegar à arte, inclusive a problemas, soluções de problemas morais. Diante da grande caminhada que segues, está escrita a palavra evolução, e a ciência não pôde deixar de vê-la. A ciência teve que enxergar que existe evolução, mas apenas a vislumbrou nas formas orgânicas. A ciência apenas viu a evolução nas formas orgânicas e não em toda a imensa vastidão. A ciência, através de Charles Darwin e através de outros cientistas, vislumbrou, teve uma pequena visão de que a evolução ocorre nas formas orgânicas. Por isso, a evolução das espécies, ditada por Charles Darwin, mostrando que existe evolução, que existe formas de seres vivos mais complexos, mais evoluídos. Porém, a nossa ciência não percebeu que por trás dessas formas de evolução existe um princípio inteligente em evolução. E é esse princípio inteligente que constrói essas formas em que ele habita, cada vez formas mais complexas, cada vez formas mais adequadas, mais aperfeiçoadas para a sua evolução, e consequentemente, com a sua evolução, ele consegue formas mais evoluídas e realiza a sua evolução. De forma mais clara, como exemplo, partindo do mineral, do átomo e dos minerais, até complexar-se nas formas das primeiras células, os seres unicelulares, que vão se complexando em pluricelulares, depois continuando no reino vegetal, depois passando pelas formas, pelas caixinhas das euglenas, posteriormente entrando no reino animal, e do reino animal chegando às formas mais evoluídas até o chimpanzé, e do chimpanzé aos homens da Idade da Pedra. Esse conscientizar-se constante, crescente, é essa a evolução do princípio inteligente que, entre aspas, reside em formas diferentes, complexas, crescentes, cada vez mais para a sua evolução, criando formas externas mais evoluídas também. Vosso ciclo poderia definir-se como
um ciclo físio, dínamo, psiquismo. É um ciclo de matéria, energia e psiquismo. É a fase atual da evolução, principalmente na Terra, no planeta Terra. A fórmula desse físio, dínamo, psiquismo é gama, deixa eu pegar aqui, gama ou matéria, indo para beta ou energia, indo para alfa ou consciência. Final do capítulo 8, eu queria mostrar para vocês que no livro de Leon Denis, ele coloca lá, essa que está escrito aqui, o homem é ao mesmo tempo, o ser humano, é ao mesmo tempo espírito e matéria, alma e corpo, mas talvez espírito e matéria sejam apenas palavras que exprimem de forma imperfeita as duas formas da vida eterna, que dorme na matéria bruta e acorda na matéria orgânica, adquire atividade, se expande e se eleva no espírito. Então lá atrás, na década de 1860, em torno de 1850, 1860, contemporâneo de Allan Kardec, Leon Denis escreve isso, que dormita na matéria e acorda na matéria orgânica, os vegetais, adquire atividade, se expande e se eleva no espírito. No livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis. Aqui também do mesmo livro de Leon Denis, na planta a inteligência fica adormecida. Na planta a inteligência fica adormecida. Veja que ali atrás ele disse que dormita, aqui ó, dormita ou dorme na matéria bruta. Agora ele diz, na planta a inteligência fica adormecida. No animal, a inteligência sonha. Apenas no homem, a inteligência, a consciência, conhece-se, possui-se e torna consciente. É isso. Também Leon Denis. Aqui embaixo eu quero mostrar para vocês, o livro foi tirado daí, Problemas do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis. E também aqui no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, pergunta 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito de instinto ou irrefletido impulso? Essa pergunta, Allan Kardec queria saber dos espíritos superiores, se os espíritos exercem ação na natureza sabendo que estão fazendo isso, ou se fazem isso inconscientemente. Uns sim têm consciência do que fazem, outros não. Então existem princípios inteligentes que trabalham, que cooperam na obra de Deus, mas eles não sabem disso. Outros sim, já sabem e contribuem. Eu vou pular aqui por causa do tempo, mas eu vou chegar aqui no que é interessantíssimo. Ó. Na obra espírita de Allan Kardec, já diz também o que nós acabamos de ler ali em Pietro Baldi. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Repito, é assim que tudo serve. Todos os seres, todas as criaturas servem na obra de Deus. Que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, ou anjo, como também o anjo começou como átomo, começou por ser átomo. Então, não é uma novidade nesse ponto
Pietro Baldi, sua voz, já havia pincelado isso através do Cristo no livro dos Espíritos, dizendo ao que está aqui a evolução da matéria, do átomo, passando pela energia, chegando até ao anjo. É isso. Então, vamos devagar em Pietro Baldi, porque da agora para frente e mais para frente vai ser mais novidades. Mas ela está fundamentada, embasada em próprias obras anteriores, como a de Leon Denis e de Allan Kardec, né? Então nós agradecemos a todos. Aqui, olha, ele continua dizendo que essa é uma admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. É que nós não conseguimos, na década de 1857, quando foi escrito o livro dos Espíritos, a gente não saberia, não conheceria, não tinha como. Essa admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode compreender em seu conjunto. E até hoje temos dificuldade em compreender, e está aí a obra de Pietro Baldi para nos ajudar, para nos orientar, para nos esclarecer. Muita paz a todos, muito obrigado a todos pela tolerância, pela paciência, pela concordância em conversarmos hoje.